Bom dia novamente. Eu estou muito contente de estar neste outro painel. Vocês viram que a gente foi tratando muito de propriedade industrial, concorrência, e agora a gente vai aprofundar na outra, digamos assim, na outra complementariedade, que é a parte do direito autoral. Então o foco é direitos fundamentais, mas a gente vai ter nos direitos autorais aqui com os dois colegas. E os colegas que me ladeiam, que fazem parte desse painel, são a professora Lívia e o professor Gonzaga. Eu vou rapidamente ler um singelo, né? Comparando eles, é um singelo resumo. Então, a professora Lívia Raig Pitan, certo? Professora da PUC, possui doutorado em Direito Privado pela URGS e mestrado em Direito pela Unicinos, além de graduação em Direito pela PUC. O professor Gonzaga Adolfo possui mestrado em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos, doutorado em Direito também pela Unicinos e pós-doutorado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Meus queridos, eu esqueci de perguntar antes, começamos contigo? Tinha sido o professor? Então, professor, esteja à vontade. O senhor tem apresentação? Não? Não. Fica à vontade. Temos 11h10, né? Bom dia a todos. Quero saudar inicialmente a organização do evento, que faço as pessoas, os professores André, Kelly e Milton. Agradecer inicialmente a todos pelo convite. Saudar todos os demais que eu vejo aqui, que faço na pessoa do querido amigo, colega Gustavo Correia. Não vou mencionar todos aqui, porque eu ficaria 5, 8 minutos aqui mencionando todos os nomes, todos que são tão valiosos, mas faço também nas pessoas daqueles que fazem parte da organização, do apoio, na pessoa da Martina Arecena, tão valiosa, né? Tive a honra de ser orientador dela aqui na dissertação de mestrado. Dizer também da minha alegria em retornar à PUC depois de 2 anos, né? Quando eu desci aqui no estacionamento, vindo nos últimos anos, por 3 anos ou mais, consecutivamente participando do grupo de pesquisas, meu querido irmão, saudoso professor Ricardo Aroni, e depois por 4 anos já participando do grupo junto ao professor Ingo Sarlet, nas terças ao meio-dia, que agora retornou, mas inicialmente ainda online, e do nosso convívio aqui durante 1 ano e meio, né, que foi quando fez o projeto, fiz questão de assim projetar junto ao professor Ingo, 3 semestres de estágio de pós-doutorado. Também quero dizer que essa é a minha última palestra, tá? Eu recebi ontem uma mensagem do Facebook de um bancário da Indonésia dizendo que ele estava procurando alguém que era Adolfo e que um Adolfo que ele identifica faleceu, não deixou herdeiros e deixou $12 milhões. A quantia era essa. E que ele propunha que ele ficasse com 6 e eu com 6. E eu quero dizer, fiquei triste que hoje que o dólar baixou para 4,80, mas segunda-feira eu vou retomar as atividades de somente investidor a partir dessa perspectiva. E também, se me permite, para quebrar aqui a dureza de uma sexta-feira e de chuva, recebi agora uma mensagem no torpedo do meu celular da Vivo me convidando para fazer parte do conselho dos clientes da Vivo. É só uma mensagem que eles enviam para todo mundo. Mas se vocês verem, semana que vem, uma matéria na mídia de que um cliente entrou suicida com vários explosivos dentro da sede da Vivo, explodiu tudo, fui eu. Pode ter certeza disso. Nós vamos dizer assim, ouvi uma fala dele lá na PUC. Bueno, agora falando sério, e antes de ingressar propriamente na fala que eu preparei aqui, registrar com muita alegria, com orgulho brasileiro aqui, o fato de hoje ter sido publicado que a Anitta, né? Nossa, Anitta, agora eu estou falando sério, agora também estou falando sério, que a Anitta tem a música mais tocada no mundo hoje, né? A partir do trabalho de uma favelada, pobre, que veio lá do morro do Rio de Janeiro, uma mulher, né? Eu vejo tantas mulheres aqui, isso é de muito significativo para nós brasileiros, para nós que somos do campo dos direitos culturais, dos direitos autorais. Não trouxe slides e também falei lá em casa, a minha esposa disse, mas como é que tu vai dizer um negócio desse? A Lia, que está comigo há 37 anos. Tentar fazer uma homenagem aqui, e
sem ter condições de fazer, ao professor José de Oliveira Ascensão, que foi para o céu. O céu estava reservado para ele há muito tempo, quem conheceu ele há 3 semanas. Aliás, eu lembro do professor Ascensão num evento aqui na PUC. Eu fui lá no hotel ali próximo ao Beira-Rio buscá-lo e depois levá-lo. Evidentemente, eu não tenho as condições do professor José de Oliveira Ascensão, e os portugueses, geralmente, eles trazem sua palestra escrita, é um texto escrito. Eu vou tentar falar de improviso aqui para vocês, mas para tentar dar alguns aspectos, algumas noções daquilo que eu tenho pesquisado ultimamente, sobre direitos intelectuais e direitos fundamentais. De início, eu quero dizer que eu não utilizo a expressão propriedade intelectual. Evidentemente, eu tenho que respeitar a promoção do evento e quem organiza o evento, e eu, evidentemente, sei que se nós falarmos a expressão propriedade intelectual em qualquer lugar do mundo, nós seremos entendidos. Principalmente a partir da Convenção de 1967, que criou a ONU e a Estocolmo, e assim organizou como propriedade intelectual. Eu prefiro a expressão direitos intelectuais. Isso está no meu livro, na minha tese de doutorado, está fundamentado e vem também a partir da perspectiva do professor José de Oliveira Ascensão. Embora o professor José de Oliveira Ascensão fale em direito intelectual, eu já prefiro direitos, é uma questão semântica, mas para significar os vários direitos que circundam esse espaço dos direitos intelectuais. E porque a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, portanto, fica claro que os direitos intelectuais, já de início, todos que nós estamos falando aqui, e os que possam vir a surgir, que tem essa outra perspectiva, que em direitos conexos e outros da sociedade da informação, ou de todo esse progresso tecnológico, pode trazer outros direitos intelectuais, outros tantos. São direitos fundamentais. Então, estando nos incisos 27, 28 e 29 da Constituição Federal, não resta dúvida disso. Só que a Constituição não fala em direito de propriedade, só fala em propriedade de marcas, somente para as marcas. Portanto, e o professor Ascensão traz essa dimensão, ou seja, o professor Ascensão sustenta muito bem isso em vários textos. Diz assim, olha, o pessoal que derrubou o Ancien Regime, principalmente na Revolução Francesa, eles tinham ódio ou não gostavam, ou eram contrários aos privilégios. Eles tinham a propriedade como um dos seus elementos clássicos. Então, basta buscar aqui o tripé clássico que fundamenta o direito civil clássico: família, contrato, propriedade. Então, direitos intelectuais, muito particularmente aqui na esfera dos direitos autorais, onde eu trabalho, eles são privilégio de utilização exclusiva por determinado tempo. Bom, não são direito de propriedade. Mas como eles odiavam os privilégios, e eles queriam derrubar os privilégios e construir uma nova ordem, e construir, como que nós vamos chamar isso de privilégio? Ora, se constrói a tese jurídica e se constrói que isso é propriedade. Mas propriedade não é. Se fosse, poderia estar num ramo da propriedade, de propriedades especiais, poderia. Então, por essa razão, e evidentemente eu não vou ficar muito tempo nisso, eu vou lançar um livro agora, eu acredito que no final de abril. Nós estamos negociando para ver se conseguimos, já falei para a Kelly, para o Milton, para a Cris, que aqui está, para o Gustavo, o pessoal da Comissão Especial de Propriedade Intelectual. Já até alinhavamos com o presidente Leonardo Lamacchia, nós tivemos uma reunião pela comissão lá, em fevereiro ainda, eu e mais 4 colegas, para ver se conseguimos lançar dia 26 de abril na UB, que é o dia do meu aniversário e é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, onde eu revi algumas questões, revisitei algumas questões que eu tenho trabalhado nos últimos tempos quanto a isso. O título do livro é Em Busca da Reforma Perdida, as perspectivas dos direitos autorais na sociedade da informação. Justamente chegando no capítulo 5, são 5 capítulos breves, o livro deve ter umas 130, 140 páginas, sobre a tentativa de reforma da Lei de Direitos Autorais, as várias tentativas que foram feitas e ainda continuamos tentando fazer aqui no Brasil. Por isso o título, Em Busca da Reforma Perdida. Bueno, mas então eu disse inicialmente, isso é uma questão de nomenclatura, mas é uma questão de conteúdo. Que eu não uso a expressão propriedade intelectual, eu uso direitos intelectuais. Não estou dizendo nada novo, isso está na minha tese de doutorado, no livro, tem aqui na biblioteca, na PUC, foi
defendida em 9 de agosto de 2006 na Unicinos. Nada novo também, porque eu me filio aqui à corrente do professor José de Oliveira Ascensão, que foi o meu orientador, meu co-orientador em Lisboa, quando eu pesquisei em janeiro e fevereiro de 2006 sobre a orientação. Aliás, permito um parênteses aqui, né? Eu quero dizer para o Milton aqui, o meu idealizador, né? Grande líder da advocacia de direitos intelectuais do Rio Grande do Sul, o Milton, que foi fundador da Comissão de Propriedade Intelectual e que é o culpado, em parte, por eu estar lá por 20 anos, quando ele me convidou em 1999, num evento lá na Fiergs, no qual eu compareci com o padre Bruno Jorge Ramos, assim, me chamava de senhor, né? Tu vê como é que é o negócio, né, meu? Eu disse para a Lívia, não me chama de senhor, pelo amor de Deus, vou fazer 56 anos de abril, mas não me chama de senhor, me chama de Gonzaga Adolfo, que me convidou a fazer parte da comissão. Gente, então, num primeiro momento, retornando, claro que essa questão de nomenclatura, se entender como propriedade ou não altera a questão da fundamentabilidade, ou seja, da dimensão de direito fundamental dos direitos intelectuais, de qualquer um deles. Tanto que a própria propriedade está no 22 e 23, continua na esfera, no campo dos direitos fundamentais. Embora muito tímida, né? Mas isso é uma outra parte. Eu também sou professor de Direito Civil, né, do legislador brasileiro constituinte de 1986-1988, ter chegado e ter dito, é assegurado o direito de propriedade. Aí num outro inciso, muito timidamente, a propriedade atenderá à sua função social. Enquanto no México de 1917, na Alemanha de 1919, isso já estava claríssimo, inclusive no seu ordenamento infraconstitucional. Ou seja, na interpretação óbvia de que nós só garantimos a propriedade que atenda minimamente, com patamares mínimos, a sua função social. E no Brasil nós continuamos nisso tudo aqui, né? O quinto maior país do mundo, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e quantos não tem terra ou não tem uma casa? Só para significar nesse primeiro ponto. Então é óbvio que mesmo que se propriedade fosse, ou seja, isso aqui é uma questão de nomenclatura, também os direitos intelectuais têm que estar vinculados claramente, cristalinamente, de forma concreta, nessa realização no dia a dia, na prática efetiva de direitos fundamentais e dentre eles da sua função social. Isso fica claro e há vários colegas pensadores que têm boas produções também nesse patamar. Cito um aqui, o professor Alan Rocha, que é querido amigo, professor que tem a sua tese sobre a função social dos direitos autorais. E tantos outros, né? A professora Elenara Braga Vancini, tive a honra de ser banca dela aqui na PUC, não fui do Milton aqui na PUC, não fui da Kelly lá na URGS, né? De tantos que a gente já, caminhadas, tantas que já fizemos juntos. Também tem um texto muito bom sobre a função social dos direitos autorais. O professor Ricardo Aroni também tem um texto maravilhoso, onde ele desmistifica e desconstrói essa ideia dos direitos autorais como direito de propriedade, também nessa linha, e propõe avanço. Então, no primeiro momento, essa questão da fundamentabilidade é direito fundamental, é óbvio, está na construção do artigo 5º, longo artigo 5º nosso. Talvez também, como muitos dos direitos fundamentais, ainda tenha que ser significada de forma mais plena, com avanços concretos. Não basta a simples previsão, como todos nós sabemos, ou seja, nós temos que sair de uma dimensão formal para chegarmos em uma dimensão substancial também desses direitos. Por segundo, os direitos autorais, agora dando uma guinada para os direitos autorais, que é a área minha de observação mais próxima, sempre foi. E nos últimos 32 anos, tá? Estou ficando velho, tenho que dizer essas coisas aqui. Eu dizia para o presidente Leonardo Lamaque, no dia que nós tivemos posse agora há 2 semanas, tive posse como vice-presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem, a honra de trabalhar com o professor Marcos Aguirre, nosso presidente. Só dia 12 de abril ele estará em Sapucaí do Sul, dando posse à subseção, que é a minha, e dia 12 de abril eu faço 31 anos como advogado. Então, 31 anos como advogado, 29 anos como professor, mas eu pesquiso os direitos autorais 1 ano antes de concluir o curso de Direito na Unicinos, desde 1989, com o padre Bruno Jorge Ramos. Quando eu fui para o final do curso, nós tínhamos na época um último semestre que se chamava habilitação específica, ou algo assim, e eu fui para o direito
Na época não era nem direito comercial, nem direito empresarial, estou tentando lembrar a nomenclatura aqui, mas que tinha, uma das disciplinas, direito da propriedade intelectual, com o pai do Bruno Jorge Ramos, que ainda não era optativo. Dia desses, uma tia minha lá de São Cepete, a Lorena, me fez um elogio, quando eu publiquei esse evento aqui, só dia 25 de março, vou estar lá na PUC, no Facebook. Eu disse para ela, tia Lorena, isso que eu acho que está público lá no meu Facebook, eu disse, ó, o que me orgulha mesmo é que eu continuo sendo aquele guri de cara brava e brigão, lá do Baixo Grande. Eu morava no Baixo Grande, a 16 quilômetros da cidade, numa casa de chão batido, sem assoalho, sem forro, sem luz elétrica. Digo isso para trazer aqui uma frase que muitos dizem que é de Elis Regina. Eu já vi em convite de formatura como de Elis Regina. Eu disse assim, olha, você tem que cuidar dos direitos morais do autor. É de Belchior. E diz assim, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E eu fui coordenador do curso de Direito da Uberguataí por 7 anos, fiz 14 formaturas, colhei grau em 480 bacharéis de Direito. E várias vezes eu ouvi essa música na formatura. Eu digo para eles assim, não tem nada a ver com a música que vocês põem na formatura. Mas vocês ouviram a música? Vocês leram a letra da música? Diz assim, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Portanto, a música traz uma crítica muito ácida, muito a lá Belchior, a profundidade de Belchior. Eu estudei, me formei em Direito, fiz especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e ainda sou o mesmo. Claro que eu ainda tenho meu pezinho lá no Baixo Grande, mas eu tenho que ter uma dimensão muito maior, até porque eu pensava que o mundo tinha 16 quilômetros. Todas as vezes que eu ia, uma vez por mês, com meu falecido pai, com uma mala de garupa, cada um de nós, campo afora, para irmos buscar os mantimentos na cidade. Meus amados, digo isso porque é preciso evoluir. Estou dizendo o óbvio. Nós prometemos todos os dias, durante a pandemia, para nós mesmos e para os outros, eu sei disso, vi várias vezes em grupos, em reuniões de comissões, disso, daquilo, nas redes sociais, em eventos de famílias. Olha, vai passar essa pandemia e nós vamos sair melhores. Chegou a hora. Está na hora. Está na hora do direito sair melhor também. Bem melhor. E com ele, os direitos intelectuais. Também trago aqui uma frase que eu coloquei no preâmbulo desse livro, desse opúsculo que eu vou lançar em final de abril agora. Espero ter a honra das presenças de vocês. Vou publicar, acompanhe nas redes sociais. Raul Seixas, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu comecei o livro com essa expressão e terminei na última frase das considerações lá no final. É preciso metamorfosear também os direitos autorais neste novo mundo da sociedade da informação. Em primeiro momento, isso não é uma ordem hierárquica, porque a sociedade da informação já transformou. Alguém tem dúvida? Então não adianta eu querer ter um direito acima de uma realidade, ou fora de uma realidade. Não que eu não reconheça o espaço do direito, é óbvio, estou há tanto tempo nesse negócio aqui. Mas não pode ser um direito cego, ou um direito que pensa que ele se sobrepõe a uma realidade que é tecnológica. Por muito tempo eu pensei que existia um mundo analógico e um mundo digital. Por muito tempo. Quero confessar isso aqui. Até que eu cheguei à conclusão que existe um mundo. Existe um mundo. E essa dimensão ainda aparece aqui a colar. E aparece claramente na Lei de Direitos Autorais, que é uma lei feita para o mundo analógico. Não é uma lei feita para o mundo digital. Isso podemos enumerar aqui vários autores que trazem essa dimensão ou realidade. A Lei de Direitos Autorais continua na perspectiva do exemplar. Olha o que nós estamos falando. Em época onde não existe o exemplar. Na época do suporte físico, quando não há mais suporte físico. Então, eu tenho isso aqui, claro que eu vou observar o tempo que já está bem adiantado, na minha tese de doutorado, no livro também, mas há vários outros autores, inclusive aqui no Brasil, tantos, que trabalham nessa dimensão aqui. O pai do Bruno Jorge Ramos, o Milton conheceu bem ele, dizia lá no início para nós, não deixe o direito da propriedade intelectual, ele usava essa nomenclatura, morrer.
Na época nós éramos, olha, eu, professora Angela Kretschmann, professor Rock Stoffel, professora Terezinha Schneider. Nós éramos 4 e nós temos que preparar professores, nós temos que preparar pensadores. Isso lá em 1991. E hoje nós temos no Brasil no mínimo 200. Eu estou dizendo aqui um número que é aleatório, mas é muito mais que isso. Doutrinadores, pensadores, professores de direitos autorais, eu estou falando, de um maior nível, sim, de um naipe significativo de pensamento, de escrita, de proposição, crítico-filosófica, hermenêutica, como é aqui dessa escola da PUC que eu conheço bem. Por segundo, os direitos intelectuais também, tá? Que não vai ser meu objeto de análise aqui, tem muitos colegas, que aliás está num grupo de colegas desse, da nomenclatura de todos que aqui estão convidados, me torna maior que eu sou. Todos professores, pensadores, que escrevem, publicam e pensam os direitos intelectuais em suas várias dimensões, é óbvio, estamos no Congresso, em suas várias correntes, todas as suas linhas, mas de forma acadêmica, de forma de pesquisa, de qualidade imensa, como todos vocês sabem. A segunda perspectiva é a de colisão de direitos fundamentais, do padrão, menos desse padrão que eu chamo de padrão clássico. Até no livro agora eu chamo de padrão clássico conservador de direitos autorais. Podemos pegar, eu peguei na minha tese de doutorado, a colisão, isso aqui é Alex puro, tá? Robert Alex puramente, de direitos fundamentais, dos direitos autorais com o direito à educação, com o direito à informação, com o direito à cultura, com o direito ao conhecimento. Mas nós podemos trabalhar também em outras dimensões. A Lenara Braga Vancini trabalhou na tese de doutorado dela aqui, orientada pelo professor Ricardo Aroni, com a colisão dos direitos autorais com o direito do consumidor. E isso nós vemos todos os dias. O padrão clássico dos direitos autorais, e que está consagrado na nossa legislação brasileira, ele é uma unanimidade. Ele não agrada a ninguém, muito menos aos autores. É uma unanimidade. Uma legislação que repetiu praticamente a de 1973, feita no regime militar, a 5988, a 9610 veio e alterou o prazo de 60 para 70 anos, que é outra contramão da história, ou seja, o tempo hoje é totalmente diferente. Basta ver que a prescrição no Código Civil de 1916, que eu estudei na graduação com ele, era de 20 anos a prescrição básica, baixou para 10 ou talvez até 5, é uma questão óbvia, o tempo mudou, e nós aumentamos o prazo de proteção dos direitos autorais, de 60 anos para 70 anos, na contramão de possibilidades relacionadas ao tempo. Tem outro autor que eu estou tentando recuperar o nome aqui, mas depois eu recupero aqui no meu celular. Eu sou um autoralista, eu sempre gosto de charges, né? O pessoal manda charges no grupo de WhatsApp, eu digo, qual é o autor? Ah, não sei. Tipo, vi uma maravilhosa dia lá da colega Anitta Matos, que está lá na Itália, e eu disse assim, eu não publico sem ter o autor. E não conseguimos achar o autor. Esse autor diz assim, não sou eu que estou fora do tempo, é o tempo. É uma obra literária. Gente, é preciso compreender o tempo. E por isso que é Em Busca da Reforma Perdida, o nome do meu livro. A reforma da Lei de Direitos Autorais é para anteontem. Estou dando uma dimensão aqui, mas vamos pegar assim, o nó gordo ali dos direitos autorais, que são as limitações. Para vocês terem uma ideia que o sistema da Common Law, o sistema do copyright, chega a ser melhor que o nosso, da Europa Ocidental, do sistema francês, que o Brasil adotou, ao ponto de eles terem uma limitação geral, fair use, que nós não temos. Nós temos 14 limitações no direito brasileiro hoje, 14, e que não atendem. Para encaminhar a minha conclusão inicial aqui, depois eu tenho certeza que teremos os debates. Na década de 2000, olha como nós estamos ficando velhos, né? Nós estamos na década de 2020, estamos na terceira década do século. Na década de 2000, principalmente na segunda parte, eu acredito que era segundo o governo Lula, se fez no Brasil tentativa de reforma da Lei de Direitos Autorais lideradas pelo Gilberto Gil, pelo grande Gilberto Gil. Eu falei aqui de Anitta antes, que alegria falar o nome de Gilberto Gil, né? Boca cheia, Gilberto Gil. Gente, foram vários debates em tantas capitais brasileiras, o último deles em Brasília, né?
100 pessoas, brigas enormes, gente, tudo que é colegas, eu estou dizendo, quando falo gente, todo mundo, evidentemente, respeitando sempre todos com as suas posições. Só que nós temos que diferenciar, isso muitas vezes não se diferencia. Vocês aqui diferenciam pelo nível que estão. Quem é advogado de determinado nicho e quem é um professor, um pensador. Isso são coisas bem diferentes. Evidentemente, se eu sou advogado do pessoal da música, eu vou defender o pessoal da música, ou das gravadoras e tal, que nem existem mais, né, que estão extintas. Então são coisas diferentes. Mas é óbvio que numa revisão da lei, isso aparece claramente. Mas brigas enormes para fazer um projeto, que afinal de contas chegamos a um projeto, que tornou, vou usar aqui as palavras do querido mestre professor José de Oliveira Ascensão, tornaria a Lei de Direitos Autorais brasileira a lei mais moderna do mundo. A frase é do professor José de Oliveira Ascensão. Já no primeiro artigo dizendo, conduzindo que os direitos autorais no Brasil deveriam ser entonados a partir de sua função social. Nosso projeto foi arquivado, deve estar em alguma gaveta lá em Brasília. Envolve muitos interesses. As próprias gravadoras já não são mais os grandes poderosos, os grandes players desse mundo, como você sabe, são os players do mundo digital. E não somente no Brasil, no mundo. Porque isso também demanda muitas vezes, para não dizer na maioria, na totalidade das vezes, acordos internacionais. Não adianta o Brasil fazer uma legislação fora de um contexto que tenha, de algum modo, uma harmonização internacional. Para conduzir a conclusão inicial minha aqui, em 2019 agora, o Ministério do Turismo, tem uma diretoria de direitos intelectuais, abriu uma consulta pública para a reforma da Lei de Direitos Autorais brasileira. Todo mundo contribuiu, nós contribuímos lá na comissão, a Kelly foi uma das que liderou isso, acho que a Cris também, colegas tão valiosos lá. E ano passado eu pedi uma audiência que tive, a honra da audiência com a doutora Gláucia Tamoio Ressler, que era a diretora de Direitos Intelectuais do Ministério do Turismo. E a pauta era, eu quero saber como está a reforma, para efeitos de pesquisa científica e tal. Tivemos a reunião online, a audiência, muito atenciosa e tal, e eu pedi para ter acesso a 105 contribuições que foram dadas. E tive, com tarja preta, tá? Não identificando quem foi, eu tenho todas elas na minha máquina lá em casa, e estou trabalhando nelas para tentar fazer uma análise das propostas todas que foram feitas pela reforma de direitos autorais brasileira. 4 em espanhol, uma em inglês e as demais todas em português. Muitas vinculadas à música. Muitas, eu acredito que no mínimo 40% vinculadas ao mundo da música. Neste ano, novamente, quando estou escrevendo o livro, eu digo, vou ver como é que está a reforma. Em busca da reforma perdida, eu continuo em busca da reforma perdida. Botei perdida entre aspas, porque eu acredito que ainda dá para encontrá-la em algum lugar, aqui ou acolá. E contatei agora com o novo coordenador, fiquei sabendo que dias depois saiu a doutora Gláucia, estou tentando lembrar o nome dele aqui agora, que coisa, devia ter notado, viu? Mas eu vou lembrar. Canteira, é o sobrenome dele, que está no Ministério do Turismo, na Diretoria de Direitos Autorais, e que me atendeu e que me disse agora que enviou a dita reforma à Casa Civil da Presidência da República. Evidentemente ele não entrou em detalhes, mas ele disse que adotou, e eu gostei muito da perspectiva dele. Por exemplo, ele traz uma perspectiva que não é a minha, mas que eu respeito muito, por exemplo, a dimensão contratual. Ele diz assim, os direitos autorais estão muito numa dimensão contratual também. Eu disse, sim, mas isso também está na lei e tal. E também falei com ele por 1 hora. Me citou colegas nossos tão valiosos, que nós todos conhecemos aqui, que ajudaram ele, como o Alan Rocha, que é nosso querido amigo do Rio de Janeiro, o Vitor Drummond, que é outro querido irmão, também fui banca dele, lá no Rio, orientado pelo professor Helene Streck, na tese de direitos autorais, e de outros colegas que ajudaram ele nessa vigor desde 7 de junho do ano passado. Isso está um pouco nebuloso, tá? Eu tenho feito estudos semanais sobre isso, acompanho, porque os vários países estão interpretando e adotando de forma diferente a diretiva nos seus ordenamentos internos, mas a diretiva faz lei em toda a comunidade europeia, e tem um recurso que é da Grécia, se não me falha a memória, que pende de julgamento e que vai nortear várias questões, principalmente sobre a identificação ou a titularidade de uso nas redes sociais ou no mundo digital, se assim quiser, que é uma questão
que envolve também direitos autorais e que foi inserida no artigo 17, que é o mais polêmico da diretiva da União Europeia. Então o Brasil também terá que ter uma legislação nova, o Brasil e todos os demais países, a partir dessa dimensão da diretiva europeia. Nós não vamos ter uma legislação que de algum modo seja, não que tenha que ser igual, mas que conflite principiologicamente, ou que entre em conflito direto com a legislação europeia. Então esse é o aparato inicial, né? Nós temos os direitos autorais que foram construídos classicamente como direito de propriedade e foram construídos de forma do lado ruim, vou colocar entre aspas aqui, dessa ideia excessiva da patrimonialização dos direitos de propriedade. A propriedade não é ruim, óbvio, só que eu tenho uma visão totalmente diferente hoje, com quase 56 anos, como eu disse, com 31 anos de advocacia, com 29 anos de magistério superior, sobre o direito, sobre a vida, sobre tudo. Eu continuo na metamorfose ambulante, né? E continuo tentando ser diferentes no que é possível ser diferente no que é bom dos meus pais. Como nossos pais é o título da música. E isso nós temos que pensar. Qual a contribuição, afinal de contas, nós vamos dar para a evolução dos direitos intelectuais? Eu vou a eventos muitos que se fala assim, proteção, proteção, proteção. Eu ouço muita palavra proteção. Ela não está errada. Mas onde é que está a proteção no mundo da insegurança? O que é a proteção? E para terminar mesmo, me permite citar uma coisa, isso aqui está sendo gravado, seu Milton, eu vou tentar dizer isso aqui de forma, em sala de aula, eu digo de forma mais explícita, né? Um amigo que eu tinha, que eu tenho que dizer outro nome aqui, mas a história é verdadeira, chamado José, casado com a Maria, tem 3 filhas magníficas, lindíssimas, meu amigo, meu irmão, e eu convivendo com ele, churrascos, e vai na minha casa, vou na casa deles, vou na casa de praia deles, assim por diante. Fico 3 dias na casa deles, nós ficamos. E o José tinha as 3 filhas com 20, 18 e 16 anos. E ele falava em proteção. E eu disse, José, tu é um tolinho. Cai na real, irmão. Onde é que tem proteção? Eu disse, mas hermeneuticamente, antes tem que definir o que é proteção. E teve uma churrascada lá um dia e choveu muito. E o José cometeu um equívoco inacreditável. Eu disse, aí que cometeu o equívoco. Convidou os 3 namorados para dormir lá. Mas vocês vão dormir na sala. Botou 2 na sala, um cada sofá e um lá na área de serviço. Então. E quando o José levantou às 4 horas da manhã para tomar uma água, cadê 2 deles? E eu disse assim, tolinho, o terceiro só não foi, José, porque ele estava podre de bêbado. Eu vi na hora da saída. Gente, não dá para nós não sabermos o que acontece no mundo, como meu amigo José. Nós temos que saber o que acontece no mundo. E também com uma tentativa de sabedoria, né, Milton? Milton, que é meu mentor, como eu disse, que acompanha há tanto tempo, que a barba branca já começa a me dar. Nós temos que saber onde o que acontece no mundo eu posso me resignar e onde o que acontece no mundo eu tenho que me indignar e tentar modificar. Isso eu disse para o meu amigo José. Sempre uma honra falar com vocês, eu aprendo muito com todos, mesmo com alguns que eu não converso muito frequentemente, mas pode ter certeza que eu aprendo. Eu venho aqui também para aprender, como eu disse, eu sou o último de todos que vieram aqui falar, mas é sempre uma honra trazer uma reflexão, uma proposta de pensamento para vocês. Deus abençoe a todos. Sem demora, então eu convido a professora Lívia, se quiser ficar ali na frente, à vontade. Bom dia. Como eu estou em casa, vou falar aqui. Então, tá bem. Pessoal, um bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer os organizadores, a professora Kelly, o professor André, o professor Milton, a professora Lisiane também. E gostei muito da fala do professor Gonzaga Adolfo. Eu nunca tinha ouvido o professor Gonzaga Adolfo pessoalmente, já tinha lido muito, né? E para mim foi um encanto, professor, me ouvir. Então, né, para mim é uma grande satisfação.
E o professor usou a palavra mentor e eu quero repeti-la aqui também, professor Milton. Ai, deixa eu tirar aqui, me permitam. O professor Milton é o meu mentor também, né, na propriedade intelectual e eu, depois de 20 anos, esse ano eu estou, agora em março, eu fiz 20 anos de PUC, eu sou professora aqui na PUC há 20 anos, estudei a minha graduação aqui na PUC, fiz o doutorado lá na URGS, né? Mas a minha casa é aqui, né? O meu coração está aqui e esse auditório também eu já passei por aqui várias vezes em eventos da bioética, foi onde eu comecei, né? Mestrado, doutorado, meus temas eram da bioética. Mas é interessante que desde aquela época eu pensava em direitos autorais e muito cedo na minha jornada, eu gostei muito da fala mais biográfica do professor, então eu me permito fazer algum comentário me apresentando para vocês, né? O professor Gustavo, o doutor Gustavo, também é uma honra estar junto contigo aqui. E então, quando eu comecei, em seguida, logo que eu comecei a dar aula aqui, eu me tornei supervisora do setor de TCC. É uma atividade administrativa, uma pequena atividade administrativa, não tem muito poder, assim, ela é intermediária, então eu me mantenho há muitos anos, eu estou há 16 anos nessa função administrativa, eu acho que ninguém quer. Então sai diretor, entra diretor, eles me reconduzem. Né, André, meu colega aí, sabe que são muitos desafios. E as minhas atividades docentes na graduação e administrativas no setor da TCC começaram a me absorver muito e eu acabei, né, eu acho que foi nos últimos anos, largando um pouco a bioética como pesquisadora e me dedicando muito à sala de aula, preparo de sala de aula e no setor do TCC, onde eu sou supervisora. Os direitos autorais apareceram na minha vida, né? Conheceu o professor Milton e eu fazia parte da comissão de biodireito da OAB e enxerguei o Dr. Milton lá, muito jovem, né, como presidente, no dia que a gente assumiu lá a comissão de biodireito, e ele falando lá, muito jovem, falando, presidente da comissão de propriedade intelectual, e eu me encantei com aquele guri. Muito novo, eu disse, meu Deus, ele é tão novo e ele sabe esse negócio, é diferente, eu nunca ouvi falar na graduação, propriedade intelectual, mas que negócio interessante. Disse, vou chamar ele, eu quero conhecer, eu quero ser amiga dele. Então nos tornamos amigos, né? Quem não quer? Né? Eu me encantei, eu disse, eu quero ser amiga desse guri, você. E aí eu chamei ele para dar uma palestra para meus alunos. Eu estava dando aula de uma cadeira que ninguém queria dar aula dessa cadeira até hoje, que se chama Legislação em Informática. Embora muito moderna a área, mas interessante que o pessoal não quer. E aí eu chamei o Milton para falar lá da propriedade intelectual. Hoje em dia eu me aventuro em dar aula de algumas coisas, né? Chamei o Gustavo, chamei o Milton. Bom, eu vou falar para você sobre o plágio acadêmico. O título da minha fala, plágio acadêmico para além da perspectiva jurídica, vocês podem pensar o seguinte, pô, a Lívia vai falar para além da perspectiva jurídica, então o que ela está fazendo aqui? Mas eu vou mostrar para vocês que eu vou trazer argumentos jurídicos para mostrar por que eu acredito que o plágio acadêmico não pode ser abordado do ponto de vista jurídico. Aqui, na URGS, em qualquer universidade que seja. Tá? E eu tenho um vício de formação, como eu dou aula de metodologia da pesquisa jurídica, o meu vício de formação é o seguinte, eu tenho muita dificuldade de falar sobre qualquer coisa se eu não delimitar o tema. Tá? E outro vício de formação é que eu sempre tenho que ter um problema norteador da minha fala. Tá? Então são dois vícios de formação. E o problema, e mesmo que eu não escreva, então eu tenho que pensar qual é o problema que eu quero tentar solucionar com essa minha fala. Depois a gente escreve, Milton, sobre isso. Tá? E então vamos lá, pode passar. Sou eu, tá? Desculpa. Não, eu passo. Então assim, o argumento central da minha fala vai ser esse. No âmbito acadêmico, o plágio deve ser tratado como uma questão pedagógica e não jurídica. Eu vou trazer argumentos jurídicos para mostrar isso. Tá? Vou trazer argumentos jurídicos. É o meu argumento central. O meu roteiro, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir falar isso no tempo, tá?
Uma definição breve de plágio, vou falar sobre o plágio como violação de direito autoral, o plágio acadêmico como a violação da integridade científica. Isso tem um pouco a ver com a bioética, porque nas coisas de bioética que eu estudei, se fala na integridade acadêmica, na ética acadêmica, na ética da pesquisa, né? A honra do estudante, eu quero falar disso, versus a honra acadêmica, e por fim a necessidade da abordagem pedagógica do plágio no ambiente universitário. Mas em busca da honra perdida também. Nós falamos sobre isso ontem. O professor Luiz Gonzaga Adolfo disse, é meio forçação de barra. É aqui, não é minha aluna. E ela me procurou, me contando a seguinte história. Ela estava muito nervosa, ela tremia. E ela disse que ela estava cursando metodologia da pesquisa, a mesma disciplina que eu leciono. E ela queria uma orientação. Ela queria saber o que ela fez errado no trabalho que levou ela à reprovação, tá? Eu não examinei com detalhes, eu não estou fazendo juízo de valor da reprovação, mas eu quero contar para vocês, porque esse caso motivou a minha problematização e a minha escolha do tema aqui para vocês. Ela me contou o seguinte, que ela estava fazendo a cadeira de metodologia da pesquisa de novo, que ela rodou com outro professor, daí ela estava fazendo agora com uma nova professora. E ela disse o seguinte, que lá na disciplina, quando ela fez, ela, no dia, durante a pandemia, mas numa aula presencial, no dia que ela foi receber o resultado de um artigo que ela tinha feito na cadeira de metodologia, o professor, em público, na frente dos colegas dela, disse o seguinte, André, a gente tem que ver, né, interessantes softwares antiplágio, mas também tem esse risco. Ela trouxe impresso o relatório do Turnitin, né? E ela me disse o seguinte, o professor me disse que 33% do meu trabalho é plágio e ele disse, eu não vou nem ler. Teu trabalho é plágio, eu não vou nem ler o teu trabalho. E é o seguinte, o que tu fez é crime e, aliás, tu deveria sair daqui algemado. Não é do direito, ele não é um professor de direito. Eu acho que se fosse um professor de direito, ele não tinha estar. Por favor, né? Até porque sabe que tem uma vez fora. Ponto de temeridade dela. Da contabilidade, tá? Uma aluna da contabilidade. Meu marido é economista, jurista, formado em Direito e Economia, está fazendo contabilidade. Ele gosta de fazer graduação. Ele está fazendo contabilidade agora. E ele disse, isso aí os contadores. Cuidado com... Mas ele disse, uma falta de sensibilidade, números, eles conseguiram. Mas enfim, tá? Essa é uma história que me motivou. Claro, filtro, né? Eu não sei até que ponto tudo isso que ela me disse é verdade, mas ela tremia muito, ela estava quase chorando quando ela falou comigo, então eu depreendi que era verdade. Aqui. Vamos lá. Vamos começar então. Esse caso, né? Situei, ilustrei o caso. Esse caso me sensibilizou, né? Já que a gente se sensibiliza, né? Esse caso me sensibilizou. Então, assim, eu trago aqui do Manuel Pereira dos Santos uma noção de plágio. Ele diz que plágio é a usurpação do trabalho criativo de terceiro em que o autor não recebe o crédito pela contribuição que foi aproveitada. Então, eu entendo, né, que é a apresentação de uma produção intelectual como se sua fosse, né, de outro como se sua fosse, né, essa ideia de plágio. Eu estou falando aqui mais especificamente do plágio acadêmico, mas a usurpação de um trabalho alheio. Tem crédito a foto aqui, tá? A pública, então, coloquei a foto. O professor Denis, né, Barbosa, disse, não existe na lei nenhuma, lei não é um tipo penal, não é um tipo penal. Então, eu já vou dizer uma opinião minha, a gente pode usar a palavra plágio na hora de, eventualmente, reprovar ou repreender um aluno, porque plágio não é um tipo penal. E plágio não está em nenhuma lei brasileira. Então, eu entendo, em primeiro lugar, como uma fraude. Assim como cola numa prova, né? Antigamente, há muitos anos atrás, antes da pandemia, se fazia prova escrita, sem consulta. Sei, quem não vivia nessa época, não sabe o que é isso. Prova sem consulta escrita, né? Então, como cola, plágio para mim é uma fraude acadêmica, como cola, né? A gente pode usar essa palavra no ambiente acadêmico, não é tipo penal. Então, ele diz, ocultação da origem alheia de um elemento à produção que se apresenta como próprio. Também é uma outra. Bom, o básico, né, pessoal? Até eu fico um pouco constrangida com a minha fala, porque é um público heterogêneo,
É a primeira vez que eu falo num evento de propriedade intelectual e fico muito honrada por isso, mas então a gente fica sempre em dúvida do público para quem está falando. A gente tem grandes especialistas aqui, né, que trabalham com isso, mas tem também estudantes de graduação e colegas, e o meu tema está mais situado no ambiente acadêmico, né? Mas quando a gente fala em violação de direito autoral, nós falamos na implicação civil e criminal. Implicação civil, responsabilidade civil, que foi o tema do meu doutorado, né? Responsabilidade civil, dever de indenizar em virtude de um dano gerado a outrem. Então, qual é o dano, né? Se a gente pensar na paternidade da obra em primeiro lugar, é um dano moral, né? Um dano extra-patrimonial. E aí a gente tem lá na lei de direito autoral o direito à paternidade da obra, o direito de reivindicar a qualquer tempo a autoria, de ter o seu nome anunciado como sendo autora, tá? Esses são os direitos morais importantes que, no caso de um plágio, né, estariam em causa e poderiam ensejar uma responsabilidade civil, né? E o professor Sérgio Cavalieri Filho, que é bem conhecido na área acadêmica, né, no direito da responsabilidade civil, encontrei alguns materiais, né, busquei fazer alguma pesquisa para essa fala, e ele fala de responsabilidade civil por violação de direito autoral, e nesse texto ele diz que, quanto ao dano moral, ele entende ser presumido, tá? No caso da violação do direito moral do autor, tá? Independente de ter que provar dor, vexame, humilhação, ele entende a presunção do dano moral. Essa visão do professor Cavalieri. No aspecto penal, né, o professor Gonzaga Adolfo até ontem não deu tempo, não achei a dissertação de mestrado do Antônio César Pérez, né? Antônio César Pérez da Silva. Mas vou atrás, né? Me interessa, que ele fala da inconstitucionalidade, né, professor? Mas... Tenta que é inconstitucional o artigo 184, Código Penal. Pois é, né? Essa tese é interessante. Mas eu trago aqui, né, o fundamento legal, né, um tipo penal aberto, é uma norma penal aberta. Eu me socorri de alguns penalistas para não falar bobagem para vocês hoje, muita bobagem, né? Então eu falei, até agradeço publicamente 2 colegas